Eu tô aqui com ela que é graduada em estética, foi graduada em estética em Uberlândia, é especialista corporal, facial e terapêutica, graduanda em ciências aeronáuticas, ela sobrevoa aí os céus de Ribeirão Preto e ela é uma pernambucana arretada, que foi criada aqui em Minas, né? Ela se chama Cláudia Pedrita. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer é meu poder estar aqui com vocês, né, fazer parte disso. E poder contar a minha história, né? Para aqueles que precisam ouvir, precisam saber, né, precisam ser transformados. Amém. Cláudia, que alegria te receber. Antes da gente só começar, porque tem 3 pontos aqui da história da Cláudia, que Rayane são, assim, extraordinários. É uma coisa, assim, muito forte mesmo. Para você ter uma noção, a história da Cláudia passa por uma história muito forte de perdão, de abuso, de cura, tanto física, tanto emocional, né? Mas, pra gente entender, você nasceu em Petrolândia, no Pernambuco? Veio pra cá quando? Saiu quando de Petrolândia? Então, eu vim aos 7 anos de idade. Aí meus pais se separaram, né? Meu pai ficou. E nós viemos para a cidade de Nova Ponte. Meus avós, né, minha mãe, e nós fomos para lá. Nova Ponte aqui pertinho? É, aqui pertinho. Cidade pequena. Já era a nova, né? Porque diz que tem uma que tá embaixo de água. Não, quando eu vim era a vila ainda. Era a vila, é a que está submergida. Você já falando disso, que o rio subiu Ela subiu. Sim, sucumbiu. Nova Ponte, é uma loucura. Sim, sim. E aí você veio com quantos anos? 7 anos. Hoje, pra gente entender, você é esteticista aqui em Uberaba. Sim. Tem a clínica que eu sou cliente. Sim, tem Estética Clean. Já ouvi falar, é conhecido. Maravilhoso. Rayane, talvez você possa sair daqui hoje com um cupom de desconto. Eita, Glória, eu recebo. Pra você ter uma massagem lá da Cláudia. A Cláudia tem mãos abençoadas. Amém. E você hoje serve, né, famílias, pessoas, através desse serviço na estética. Sim. Que é uma benção. Cláudia, me fala como foi sua infância, como foi passar pelo turbilhão que você passou na infância. Como que isso aconteceu? Então, assim, meus pais se separaram, a minha mãe, né, nós viemos para cá, para Minas Gerais, e a minha mãe, ela se relacionou com outra pessoa, né, bem assim, rapidamente, coisa de um mês, estando aqui. E aí, eu entendo que o processo dela também não foi muito fácil, né? Ter ser mãe solteira, passar por separação, e ter que relacionar com outra pessoa e já engravidar. Meu Deus. E aí, o meu avô, ele, tipo, cortou o cordão umbilical, né? Então, ela pagou o preço por uma decisão que ela cometeu errada. E nós fomos morar com o meu padrasto, que era uma pessoa alcoólatra. Meu Deus. Que a gente só foi saber disso estando com ele, dependendo dele, sem poder fazer nada, né? Eu ainda muito criança, meu irmão com 1 aninho, então nós passamos por um processo muito difícil, né? De torturas psicológicas, torturas verbais, né? Então, assim, eu acho que quem convive com um alcoólatra sabe o quanto é difícil, né? A gente ouve muito, então realmente deve ser real aquela coisa que a bebida tira a pessoa do sério. Né? É real. Tira a pessoa. É real. É muito real. Meu Deus. Então, nesse processo, eu passei muitas situações de dores, né? E como, assim, a minha mãe era totalmente dependente emocional dele, nossa, houve aí, entre eu e ela, uma situação, um atrito. Então, assim, eu fiquei só na caminhada. Né? Fiquei sozinha na caminhada e a gente foi passando processos muito dolorosos, assim, era coisas muito absurdas, né? Que para tipo assim, não deve ser episódios dele chegar bêbado, que ele chegou ao ponto, ao extremo. Você acha que ele o que ele chegava a fazer no quesito da tortura? Assim, era muito abusivo. Por exemplo, assim, ó, a gente já chegou a passar dificuldade mesmo, passar fome. Meu Deus. E ele sempre chegava, tipo, meia-noite, 1h da manhã em casa. Aí, tipo, o momento que a gente ia dormir, descansar, era o momento que começavam os abusos. Então, a gente nem tinha vida noturna, né? Então, assim, às vezes a gente passava dificuldade, fome, necessidade o dia inteiro. Aí ele chegava, era tão abusivo, assim, ele chegava com um saquinho dos espetos que ele comeu e não levava para casa. Não, ele chegava só com os espetos vazios.
Meu Deus. Era você e seu irmão? Eu e meu irmão. Só vocês e dois? O filho dele que nasceu, né, pequenininho, recém-nascido. Eram vocês três? Nós três. E aí ele falava, e aí, vocês comeram? Tipo assim, ele era muito sarcástico, muito abusivo mesmo, sabe? Vocês comeram? Não, porque eu comi. Aí ele tirava os espetos. Eu comi isso, comi aquilo. E vocês? Entendeu? E isso vocês passaram por um bom tempo. Muito tempo. Essa luta com esse Muito abuso dentro de casa. E sua mãe não reagia? E a minha mãe, assim, hoje, eu com a maturidade que eu tenho, eu entendo, assim, quando eu olho a história por fora, naquele momento não, aquele momento me gerava revolta. Mas quando eu olho a história por fora, a minha mãe ela não tinha muito o que fazer. Porque ela E foi uma decisão que ela tomou. E não tinha como ela resolver. Ela não tinha forças para sair, entendeu? Então, assim, ela pagou por isso. Meu Deus. E automaticamente Vocês eu também pagaram paguei juntos. por isso. A Entendeu? questão de uma decisão, de uma escolha, né? De uma escolha. E quantas pessoas eu imagino que não vive isso, né, É. hoje? Porque você está contando algo que aconteceu no passado, você mais nova, hoje você passou por todo um processo e está aqui para contar. E é justamente isso que a gente quer trazer, né, Marco Túlio? Para Isso. pessoas que hoje estão nos assistindo e que vivem alguma experiência parecida de dificuldades dentro de casa. Uma situação de opressão. Opressão, Isso, momentos de totalmente dificuldade onde opressão. você esperasse que fosse diferente, mas você não tem forças para permanecer. Sim. Mas entender que a gente precisa passar por alguns processos e que tudo a gente em algum momento vai entender, né? Igual hoje. Hoje Sim. você falou que agora. Hoje eu vejo de uma outra forma, eu penso É diferente. Hoje, E talvez quando a gente está no momento da dor, a gente não entende de fato o que a gente está passando. Naquele momento ali, para mim, eu não entendia nada. Eu sempre, tipo assim, eu me sentia castigada. Eu tô sendo castigada, tô sendo castigada. Começa a se culpar. Tô sendo castigada. E assim, a minha família, ela não conhecia Jesus. São famílias espíritas, né? Espíritas mesmo, assim, espíritas, né? Espíritazinhas, não, são espíritas mesmo. E nenhum deles conhecedor de Jesus. Então, assim, eu me sentia, tipo, eu tô Você sendo pagando, castigada. né? Eu tô sendo Você castigada. também não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Você Não estava conhecia ali, Jesus. só você. Mas Eu não conhecia Jesus, mas eu nunca me senti sozinha. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Porque Era esse é o engraçado. nosso Deus, né? Nunca me senti sozinha. Em todo o período que eu passei, eu tinha dentro de mim, assim, que eu não estava sozinha. Aleluia. E quando você foi conhecer Jesus? Então, até chegar a conhecer Jesus, eu passei por um processo muito doloroso, né? Dentre esses processos com o meu padrasto, eu passei por abuso psicológico, né? Físico, porque ele violentava a gente, assim, ele espancava mesmo, assim. Eu sofria espancamento. Chegou a ter agressão física, Agressão então. física. Ele não dava surrinha e geralmente era ele alcoolizado. Então, pensa a força de uma pessoa sobre o álcool. De um homem? De um homem em uma criança. Porque eu era uma criança. Exato. Entendeu? Então, assim, não era surrinha. Era tipo, ele colocava a mangueira no sol, enquanto a mangueira ficou mole, ele batia até a mangueira abrir. Isso era todos os dias. E aí, foi indo, a gente vai ficando tão calejada a dor que eu não sentia dor mais. E aí mudava, era para o cinto. E aí eu não sentia dor no cinto, era para a fivela do cinto. Então foi por muito tempo. E a minha mãe, ela foi adquirindo esse DNA, sabe? Ela foi adquirindo essa agressão. conduta. Parece Era que ela só com sentia você ou era com ela também? Não, era só a agressão física era comigo. Com você. Comigo. Com meu irmão nem tanto, mas comigo era mais. Com a minha mãe era mais verbal mesmo, assim, que eu presenciava verbal, sabe? Meu Deus, Cláudia. É que ela começou a falar algumas coisas que me lembram cada coisa. Que misericórdia. E como que chegou na questão do abuso? Chegou a ter abuso sexual? Sim, chegou. O abuso a ter foi com a abuso. mesma pessoa? Com a mesma pessoa. Eu estava esperando que fosse uma outra história. Não, Eita. foi com a mesma pessoa. Esse assunto assim, de abuso sexual, gente, assim, é muito real na família. Nossa, meu Deus. Sabe? É um alerta que eu dou aos pais para que eles fiquem atenados, assim, para as mães que se separam. Né? Nem todos, eu conheço muito casos assim, de separação com padrasto, que a família Sim, é estruturada, eu também. super linda, mas isso é muito real.
É É real. a questão de ter uma boa escolha. É, né? a questão de ter uma boa escolher escolha. alguém de acordo com os É princípios. questão de ter uma família, né, estruturada, uma família na rocha, uma família com conhecimento, com discernimento, Meu entendeu? E foi acontecendo, começou a acontecer assim com coisinhas pequenas, tipo, uma cosquinha ali, uma cosquinha aqui. Meu Deus. E aí foi protelando e aquilo Era ali estratégico em hora estratégica? era estratégico. Na hora de dormir ou do Não, banho? era assim, ó. A maioria das vezes foi no banho. Meu É tanto Deus. que eu carrego hoje um trauma assim muito grande com banho, assim. Sério? Eu ainda não, eu preciso ainda ser curada disso. Eu carrego um trauma muito grande, porque antes de eu ir pro banho, ele ia primeiro, ele colocava o chuveiro no quentão. Ele já deixava tudo preparado. Ele deixava tudo preparado. Aí, quando eu ia, aí ele tinha que entrar para poder colocar Pra no regular frio. o chuveiro. Aham. E hoje eu só tomo banho na água fria. Mas eu sua consigo mãe não tomar banho. presenciava esse tipo de atitude? Não, ela nunca assim. Ela Era não, muito sutil, então. Né? Era muito sutil. E como a minha mãe, quando eu manifestava ódio dele, ela me agredia, então eu Deus. retraía. Eu ia retraindo. Então você parou de Eu ia falar... aceitando para não machucar minha mãe. Entendeu? Eu ia aceitando para não machucar minha mãe. Então eu fui Carregando carregando aquilo só pra aquele você. lixo, né? Eu fui digerindo aquele lixo. E quanto mais você carregava tempo. sozinha, maior aumentava o nível ódio. do abuso dele também. Não, com aí ele você. tinha o poder, assim. Às vezes É o que eu tô acontecia. imaginando aqui, né? Não, é tipo assim, uma coisa muito narcisista. Aí, chegou a situação de estar na cozinha eu e minha mãe, ele atrás da minha mãe e ele piscar pra mim, fazer, tipo assim, misericórdia. sabe, insinuações. Insinuação. E eu ficar paralisada, sem poder fazer alguma coisa, assim, sem poder agir. Reagindo. Eu ia engolindo, né, aquele lixo, digerindo aquela situação. E foi dos 7 aos 11, 12 anos. Eu passei muita coisa, assim, sabe? Já aconteceu de situações assim, a gente morava numa casa muito simples e não tinha porta. E aí ele chegava, tipo, 2 horas da manhã alcoolizado. E ele ia para a porta do meu quarto. Meu Deus. E ele ficava ali se tocando, ia, tipo assim, a madrugada inteira, e depois ele ia pro quarto da minha mãe. Deus. E eu, tipo assim, eu entendia já. Porque eu já não era uma criança. Aham. Né? Então, Já tinha sido eu não. exposta, né, Já uma- tinha sido exposta. Então, assim, eu não dormia à noite. Aí, na escola, eu era prejudicada, porque eu não conseguia estudar. Eu dormia na escola. De tanta E isso eu precisei ir para preocupação psicóloga, mesmo. tanta preocupação. E nisso eu lembro que a minha mãe, ela me levou para psicóloga, porque ela não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu também não falava. Aí eu ia para psicóloga, tipo, eu entrava, depois a minha mãe entrava. Aí eu não falava. Meu Eu não Deus. falava. Eu falava, se eu falava para E pra psicóloga... psicóloga você falou eu não também falava. não? Nem não sozinha? falava. Eu ficava calada. Ele conseguiu o que ele mais queria, que é isso que o narcisista faz, né? Ele Sim. coage Toma a o pessoa, controle. O controle. ele toma o controle e te faz ficar com medo, te repreende de uma forma ali que você não consegue E isso, sair. assim, ó, essa situação de abuso para criança, gente, isso é tão sério, assim, uma causa assim que eu defendo muito, sabe? É tão sério que isso, igual comigo foi iniciou aos 7 anos, que é a idade que a gente está desenvolvendo nossa identidade, né? E isso dá um desvio de identidade. Meu Deus. Porque a gente se perde no caminho. Vou dar um exemplo, eu nem comentei com o Marco Túlio sobre isso. Nesse tempo, igual, tipo, a gente é criança, aí a gente vai crescendo, aí a gente na escola conhece os namoradinhos. Por exemplo, eu tinha repulsa de homem. Eu imagino como que confia. Não queria saber. E falava de namoradinho. Eu falava, meu Deus, não quero. E já aconteceu episódio assim de rapazinho querer namorar, ir lá pedir namoro à minha mãe querer que eu obrigar eu a namorar. E eu não querer de jeito nenhum. Eu passava mal. Que você teve uma imagem distorcida. daquilo que Distorcida. era Para um mim, o homem de me verdade. fazia mal. Meu O homem, a Deus. figura masculina me fazia mal. E nesse processo, que eu falo isso com muita autoridade, a minha mãe começou a declarar na minha vida que eu era sapatão. A minha Olha filha é sapatão. isso. Ela é. Porque ela só é. viu Ela não você imaginava repugnar o o trauma homem, dela. não sabia o que é a história por trás. ela é. E eu escutava aquilo, eu falava, meu Deus, eu não sou. Olha que forte isso, gente. Mas eu não sou, né? Porque Deus, ele foi perfeito na minha criação. Na verdade, Deus, ele é perfeito na criação. De todos. De todos. Ele fez o Adão e Eva, o homem e a mulher, e ponto. Entendeu? Então, assim, eu conheci o mesmo sexo. Aham. Por um determinado tanto ouvir tempo, de aquela tanto realidade. ela falar, enfeitiçar isso na minha vida, eu despertou.
Foi uma experiência muito curta, mas que eu posso falar com muita propriedade que eu conheci. Eu conheci, entendeu? Mas não era o que Deus queria para mim. Amém. Glória a Entendeu? Deus. Porque, assim, quando a gente tem entendimento, não só como cristão, mas como naquela idade eu tinha entendimento do certo e do errado, né? E hoje, como cristã, a gente falar um pouco assim sobre como nós estamos falando de abuso e desvio de identidade, a gente pode tocar nesse assunto. Como cristã, pessoas que passam com isso, né, passam essa situação como eu passei, e muitos, são milhares de pessoas que desviam sua identidade por conta de uma dor, Nossa. né? De um trauma. De um trauma. Ou, às vezes, até de maldição hereditária, porque tem muitos, eu conheço muitas. Se você é conhecedor da palavra, se você tem entendimento, a libertação, ela não é um sentimento e o amor também não. Então, se você é conhecedor da palavra, se você tem entendimento, tem revelação, entende que Deus ele é perfeito na sua criação, a libertação se torna uma decisão. Uou. Glória a Deus. Ela se torna uma decisão. É, Você tem autoridade para se libertar. Exato. E você tem autoridade para quebrar maldições. Entendeu? Uou, Porque isso existem mesmo. maldições que são quebradas com jejum e oração. E existem maldições que são quebradas com decisões. você precisa se posicionar. Você precisa se É posicionar. o primeiro passo para alguém que quer ser liberto. É se a posicionar. pessoa querer a libertação. É, você tem um Eu quero entendimento. ser Eu livre. tinha- Como eu se tinha- ninguém apropriar. ajudar a pessoa Não, se não ela tem quiser, como. né? Exatamente. Assim, eu nem era cristã. Na verdade, eu acho que eu já era cristã desde o ventre da minha mãe. Ô, Glória. Era escolhida já. Eu já era escolhida. escolhida. Mas eu tinha entendimento ali. Quando eu conheci, eu tinha entendimento do que era o homem, do que era a mulher e por que eu estava fazendo aquilo. Porque eu fiz aquilo porque eu tinha medo da figura masculina. Mas não era o que Deus queria para mim. E você levou isso por muito tempo, mesmo sabendo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí Eita. foi, sim, o processo meu de conversão, assim. Eu carreguei isso por 10 anos, né? E essa história foi o lixo que o outro me jogou. Me desenvolveu câncer, né? Meu Deus. E aí eu fui engolindo lixo, 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 lixo. Eu não conseguia perdoar. Passei por processos, né, de conversão e tive pessoas que me acompanhou, né? E eu acreditava que eu tinha perdoado ele. Eu acreditava. Por muitos anos, eu ia em encontro com Deus para servir Aham. só para ser curada nesse processo. E aí, lá no encontro com Deus, como a gente tem muito face a face com Deus, eu Sim. pedi a Deus. E, assim, uma coisa que eu quero ressaltar sobre isso, assim, porque tem muitas pessoas, o Marco Túlio, que têm dificuldade de perdoar os pais. Sim. Tem Sim. dificuldade de perdoar, porque eu tive essa dificuldade. E aí me ensinaram, olha, se você tem dificuldade, pede a Deus, Senhor, então me ajuda a perdoar. Você Faz já essa tomou a oração. decisão, você já fez a sua porque parte. não é Agora você fácil. pede agora a força. de Agora Deus. você pede, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar. Faça essa oração todos os dias. Me ajuda a fazer aquilo que eu, humanamente falando, não sou capaz de fazer. E uma hora acontece. Não no nosso tempo, mas acontece. Amém. A cura vem. A cura vem. Como diz a música da Cassiane. Vem. A cura logo vem. A cura vem. A cura vem. Amém. Aleluia. E aí, isso nós já estamos falando de uma altura de qual idade, quando descobriu o câncer? Então, foi há 8 anos atrás, né? Meu Deus, É. não é tão longe. Não é tão longe. Eu já era cristã, já tinha convertido, já tinha passado por um processo, né? E a minha empresa já em Uberlândia já fluía. Nessa época eu tinha 6 funcionários. E um dia eu dormi andando e acordei não andando. Meu Deus. Eita. É. E aquilo foi uma luta, porque eu ia em médicos, e médicos, e médicos, e nada, e nada, e nada, e nada. Eu comecei a ter que andar de cadeira de roda, e todo mundo preocupado, e tudo muito preocupado. E aí eu comecei a sentir uns sintomas estranhos. Eu comecei a ter muitos nódulos no corpo. Muitos nódulos que vinha com Caroços febre. mesmo, Caroços, surgindo no corpo. caroços no corpo, e eu não conseguia dormir. Eu sentia muitas dores, era ferroadas e febre muito alta. Meu Deus. E aquilo ali, o SUS, né, aquela decadência, eu não tinha plano de saúde, eu dependia do SUS. Então, eu rodei Uberlândia e nada acontecia. Mas, assim, hoje eu entendo que o nada acontecer tinha que não acontecer. Uou. Porque eu precisava de uma pessoa específica para passar por esse processo. Amém.
Até chegar um ponto de eu conhecer um oncologista, doutor Silvio, de Uberlândia, topíssimo, maravilhoso. Assim, eu glorifico a Deus a vida dele. Gente, ele, assim, foi um paizão para mim. E ele era espírita. Olha isso. Ele era espírita. E aí eu fui, né, fiz um monte de exames, marquei a consulta com ele, tudo muito caro, tudo particular. Fiz um monte de exames e eu não sabia o que eu tinha. E aí chegou a fazer químio, rádio? Não. Não. Olha isso. Para honra e glória do Senhor, não. E aí eu fui nele, né, com os exames bonitinho, eu não sabia o que eu tinha. Para mim, eu falei, não, alguma coisa eu tenho e eu sei que eu tenho que operar. Porque a gente conhece o nosso corpo. Né? Deu um tumor no meu tendão direito que atrofiou o meu lado direito. Então, ele precisava ser removido com urgência, porque ele estava atrofiando, ele não tinha espaço para crescer, ele estava desenvolvendo muito rápido. E aí, quando ele sentou para me dar o diagnóstico, ele é ótimo para falar que você vai morrer feliz. Eita. Ele te seduz, assim. É daquele te... ele vai te falando, assim, ele vai te colocando dentro do caixão. Tá na área e você certa, vai, então. E você vai tranquila. E você vai tranquila. E eu fui tranquila pro caixão. Ele falou assim, olha, Cláudia, olha, você não está sozinha e eu tô com você, vou estar com você o tempo todo. E você está com a doença autoimune. Foi falando aqueles nomes mais estranhos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, olha o seguinte, eu sou chefe do bloco cirúrgico da UFO. E aí eu já vou aqui no WhatsApp e ele já foi direcionando para cirurgia. Eu já vou te direcionar, a gente tem que fazer uma cirurgia com você com urgência. Por quê? Você está com tumores e eles estão em ramificações e já está no seu intestino, no seu pulmão, no seu estômago. Eu estava com muito. Eu sentia, depois que eu fui ver que realmente eu estava. E aí ele falou assim: olha, nós temos que ser ligeiro, porque ele não pode descer para o fígado. Porque se descer para o fígado, é 3 meses. Eu não consigo. Você estava a um passo de ter uma metástase. Já estava iniciando a metástase já. Um processo. E aquilo ali, eu recebi aquilo. Meu Deus. Eu falei, eu vou morrer. Nossa, cara. O psicológico é o mais complicado de controlar nessa hora. Nessa né? hora, assim, quem recebe diagnóstico de câncer, eu falei, meu Deus, a pessoa tem que ser muito forte. Porque assim, eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí, assim, eu já tinha alguns entendimentos. Eu falei, Deus, até aqui eu fiz o que eu pude. Então, eu vou morrer em paz. Meu Deus. Eu vou morrer. É 3 meses? Então, tá bom, vou fazer o que tem que ser feito. E eu fiz uma oração. Falei, Senhor, não me deixa sentir dor e nem ficar careca. Me leva. Tá tudo certo. E eu aceitei aquilo com muita tranquilidade. E aí eu vim, né? Fui fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, aí, tipo assim, acionei minha família. A minha mãe, ela não teve forças de me acompanhar. Meu Deus. Por quê? A minha mãe, ela teve, né, para honra e glória do Senhor, foi quebrado essa maldição. Ela teve um processo com alcoolismo muito sério. E quando eu mudei para Uberlândia, a minha mãe me ligou, alcoolizada. E ela declarou sobre a minha vida que um câncer ia comer o meu corpo. Que horror. Ela me ligou. Ela estava bêbada? Bêbada. E ela me ligou. Eu acho que assim, a revolta de eu ter ido embora, né? Sem despedir dela, porque eu não despedi dela. Porque você saiu de casa? Eu saí de casa com 16 anos. E eu nunca mais voltei. Por conta daquele cenário todo do padrasto. Ela tomou uma decisão. Eu nunca mais tomar voltei. essa decisão triste. Eu era uma criança. Eu saí com 16 anos. Eu saí num dia, no outro dia eu comecei a trabalhar de carteira assinada. E já comecei a desenvolver assim, a maturidade mesmo de vida. A responsabilidade veio Nunca muito fui uma rápido. pessoa assim revoltada, né, de fazer coisas erradas. Sim. Não, nunca fui. Sempre fui muito responsável com casa. Sempre trabalhei muito em dois empregos. Assim, sempre tive essa cabeça, porque eu sabia que era eu e Deus. Não tinha como. Se eu errasse, eu ia errar com a minha vida. Né? Uou, olha que forte isso. E aí ela me ligou. E aquilo ficou no meu coração. E aconteceu. Então, quando eu dei o diagnóstico para ela, ela não teve força. E eu respeitei. Porque eu sabia que para ela. E aí, a única coisa que ela me pediu, olha, vem para cá, faz o repouso aqui. Porque eu senti que ela tinha necessidade de me ver.
E aí que foi um processo muito complicado para mim, porque pensa assim, ó, eu saber que eu estava debaixo de uma maldição. Nossa, que Né? forte isso. E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu tinha aquilo comigo, eu vou morrer. Nos braços dela. Nos braços dela. E eu vou morrer. Eu posso acordar amanhã, já não dá conta, porque a dor de um câncer, gente, assim, olha, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu não tinha lado, eu não dormia. Era um dia morfina, 2 dias também. Meu Deus, Cláudia. Mas é muito complicado. Sem contar tantas provações que passou Sem pra estar com mais essa, né? Você já começa a remoer tudo Sem aquilo contar ali. as provações que eu passei, que foram milhares de provações. Isso às vezes causa até uma coisa, né? Às vezes a alma da gente quer gritar assim, Deus, mas eu já sofri tanto É no isso que eu passado. queria te Aham. perguntar. Como que foi isso dentro de você? Chegou a esse passar isso na sua sentimento? cabeça? Muitas vezes. Porque você já era cristã, né? Nessa do câncer você Já era cristã, muitas vezes. E eu te falo, Rayane, né? Isso. Rayane, eu te falo, Rayane, que eu fui uma criança tão machucada, porque eu sou uma pessoa órfã de pai e mãe viva. Uhum. Eu sou O que parece é pior do que mãe e pai morto. que é pior do que mãe e pai morto. Porque você sabe que acabou. E eu vivo, não, tá ali. Você não conta com aquilo. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, ó, eu tentei 5 suicídios por falta de amor maternal. Meu Deus. 5 suicídios. Durante toda essa história. Porque Durante tudo que era para todas. uma criança construir, ter com os pais, com uma família, o amor, né? A forma de entender que o papel do pai de ser responsável e educar uma criança, você teve que construir sozinho. Sozinho. Primeiro, passar Sozinho. por tantas coisas sozinho, esconder, guardar, se culpar, se prender ali. Imagina, eu tô aqui imaginando uma mistura de Mistura. sentimentos, de coisas que você E não viveu. era assim, existia, e Deus ele é tão misericordioso comigo, assim, que existia as pessoas chaves, tanto dentro da igreja, não era qualquer pessoa que me acompanhava, não podia ser, porque assim, ó, você concorda comigo que se você não tem conhecimento de causa, você não consegue ajudar o outro. É lógico. Então, às vezes, quem não tinha conhecimento de causa não entendia o que eu estava passando, não entendia nem a provação. Tinha pastores que oravam para mim que não entendia, não conseguia entender. Mas por quê? Porque não tinha conhecimento de causa. Mas Deus ele foi assim tão misericordioso que ele foi colocando as pessoas chaves. As pessoas sabe? certas no seu caminho. Chaves. Até assim, a minha última, que até hoje é a minha mãe espiritual, foi uma pessoa que passou quase a mesma história que a minha. Assim, a minha é um pouquinho mais forte que a dela. E ela conseguiu, assim, ela me deu o que ela tinha de melhor, que foi a maturidade em espírito, sabe? Assim, porque a gente adquire essa maturidade, entendeu? Assim, assim, o processo é tão difícil que, às vezes, vem um problema à tona que você fala assim, não, isso não é problema. Isso não, para mim, que já passei, isso não é problema. Se Não é torna problema. pequeno Se aquilo torna no meio pequeno. de tantas outras coisas que você viveu. Sim, sim. E assim, a minha trajetória, Rayane, com Cristo, foi mais sozinha do que acompanhada com a igreja. E a igreja, assim, gente, é uma chave, assim. Eu tenho muita experiência assim com Deus e eu falo com muita autoridade que a igreja, ela carrega um tesouro dentro dela, um tesouro Glória a Deus. para os pais, para os filhos, para a família, sabe? Assim, eu sou super motivada. essencial. Não A tem. igreja é... Não tem. Você fala Não alguns tem. pontos da sua história, me relembra um pouco da minha. E agora você está tocando na igreja também. A igreja, durante muitas coisas que nós passamos, e Rayane sabe, porque Rayane me conhece desde essa época que nós enfrentamos situações pouco parecidas com o padrasto, também eu e minha irmã. E a igreja era um refúgio. Refúgio. Existe um tesouro Um dentro tesouro. da igreja. E não é tesouro. só de assim, ser um lugar de escape para você fugir para lá, Não. não. Era um lugar onde eu conseguia me sentir pleno. Porque se fosse só o lugar, qualquer lugar que eu iria, eu poderia me sentir seguro. E não me sentia. Era na casa E do não me pai. sentia- Foi Era na na casa do igreja, pai, na igreja que eu que- recebi um pai. Porque Glória a gente a chegava Deus. ali, a gente entendia a paz, o verdadeiro amor. Exato. Onde a gente Cê- não tinha em casa, Aham. na igreja Você a gente entende, tinha. assim, pra mim, Cláudia, isso é uma particularidade minha, né? A igreja, ela carrega um tesouro muito importante. Foi na Glória a igreja Deus. que eu, com toda a minha trajetória, recebi um pai. Glória a Deus. Um pai, o pai. Eu Que posso você falar não isso com tinha muita antes. autoridade. O pai. O pai. Que forte isso. Entendeu? Porque assim, ele me carregou, ele estava ali comigo o tempo todo. Na dor, Um irmão ali da igreja. Não, eu estou falando de, De Jesus Deus. mesmo. Ah, um Jesus. pai. Um pai. Eu recebi O único que supre todas Glória as a nossas Deus. Foi na dores, igreja que eu a nossa recebi um falta, pai, eu recebi a ausência. identidade de filha. Glória Foi a na Deus. igreja que eu tive o entendimento que foi necessário eu passar por tudo isso e hoje eu entendo isso com muita tranquilidade. Glória a Deus. Eu passar por tudo isso para que outras vidas
também pudesse receber a cura, entendeu? Amém. Porque assim, gente, esse tipo de situação de abuso, de maldição hereditária, não é qualquer pessoa que consegue lidar com isso, né? Não é Tanto que qualquer muitos desistem no meio do caminho, né? Tem muita desiste gente que demais, porque não tem entendimento, não tem revelação na coisa. Mas é aquela coisa, né? Deus, ele não deixa a gente ver o que a gente vai passar no processo. Exatamente. Porque, pensa, se Deus falasse para mim assim, ó, Cláudia, para você estar onde você está hoje e você precisa, eu preciso de você, eu preciso da sua história para poder salvar aquele tanto de mulher que passou pelas minhas mãos em Uberlândia. Foi milhares, foi muitas mulheres. Glória a Deus. Foi muitas mulheres. Meio desse testemunho todo, né, do que são meio as mulheres da que minha se história, converteram através de funcionárias minhas que eram espíritas e hoje se casaram, são pastoras. Eu Glória olho a assim, Deus. eu falo, meu Deus, assim, se Deus falasse para mim hoje, Cláudia, você precisa lá aos 7 anos, até a data de hoje, passar por isso, abuso, agressão física, psicológica, ganhar tudo, perder tudo, A doença. quase morrer, você aceitaria? Não. Nossa. É por isso que ele não permite que a gente Saiba. E ele saiba o que molda vai a gente no acontecer. processo, é no deserto que a gente consegue se Fui aproximar do muito Senhor. forjada. E imagina, Marco Túlio, vamos fazer uma ilustração aqui agora. Como que é a saída dela, assim, da casa dela, de tudo aquilo que ela estava vivendo, chegando na igreja, onde ela falou que é o tesouro, que tem um tesouro ali dentro da igreja. Glória a Deus. E ela indo ali se encontrar com Jesus. Tudo aquilo que ela não tinha vivido na casa dela, com a mãe, com quem ela convivia, ela encontrou ali, no Por lugar isso de tem a tesouro. música. Eu encontrei o meu tesouro. É assim, Rayane, eu falo assim com muita propriedade, assim, a minha intimidade com ele é tão grande que eu ouço ele altivo. Glória a Deus. Altivo. Ele fala comigo igual eu tô falando com vocês. Glória Isso é intimidade com Altível. o Pai, que você consegue ouvir ele de uma tal maneira. Olha como que é Deus que maneja a extraordinária. conversa. Por exemplo, Não tem nada seguindo o roteiro. Não tô conseguindo sai ver. tudo de roteiro Mas aqui. voltando, né, ao processo, aí eu operei, né, fiz a primeira cirurgia. Chegou a operar, então? Operei, aí ele me mandou, ele falou assim, ó, vou dar uma pausa, você vai fazer o repouso, quando você voltar, novos exames, e nós vamos iniciar com o processo de químio e rádio. Você vai ser internada, ele foi muito transparente comigo em tudo. E aí eu vim para casa da minha mãe. Eu vim com o coração daquele jeito, porque eu falei, eu vou morrer, a minha mãe me amaldiçoou, né? E eu vou ter que encarar essa realidade, saber Meu que eu vou Deus. morrer debaixo da maldição da minha mãe e saber que para ela, porque quando a minha mãe me viu, quando eu cheguei em Uberaba, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, esse processo que eu passei não me faltou nada. Amém. Nada de assistência, nada. Sabe o que é porque nem trabalhar você tava podendo, Não né? me faltou nada. Eu tinha uma pessoa que ficava na minha cama 24 horas, intercedendo. Era um amigo, um grande isso que amigo eu ia te meu perguntar. da Os igreja. seus ciclos já tinham mudado de pessoas, não, né? já, Era pessoas da assim, igreja. a igreja que eu estava, ela fez 7.000 horas de oração, ela fez um Eita, relógio. benção. Nesse processo que eu fiquei acamada, 40 dias sem andar, foi 40 dias sem andar, eu desenvolvi a intercessão. Glória a Deus. Porque Deus, ele falou para mim assim, ó, você não vai orar por sua cura, você vai orar por vidas. E ele Eita. começou a me dar a direção. Olha Meu pra Deus. você. Aham. O que é isso? E aí eu nunca tinha orado pela minha família. Foi aonde eu comecei a orar pela minha mãe. Foi Porque onde não No adiantava- leito no de doença. leito de doença eu desenvolvi a minha intercessão. Meu Deus. Glória E a ele Deus. não deixou, mas ele colocou um exército com 7.000 horas de oração. Eu tinha uma intercessão na minha cama. Ele chegava, o Harrison, um amigo meu da igreja, nossa, eu amo ele de paixão. Ele chegava, sentava 7 horas da manhã, fazia café, levava café. Aí esperava a funcionária chegar para ela poder me dar banho, me levar, porque eu era cadeira, né? E aí ele ficava o dia inteiro lá comigo, conversando. E era almoço, era lanche, era tudo. Tudo. Ele ia embora 8 horas. Dava 8 horas e eu ficava só. Meu Deus. Até outro dia. Ficava eu e minha cachorrinha. Ela deitava do outro lado. Você ficava na cama? Eu ficava na cama, ia orar. Tinha que passar a noite ia orar. bem, não né? dormia. Tinha que passar a noite não bem, dormia porque as dores eram muito fortes, muito forte. E aí eu cheguei em Uberaba, né? Pós-cirúrgico, para casa da minha mãe. Ela me recebeu, assim, ela me acolheu, ela foi maternal comigo, tal, e eu na certeza eu vou morrer. Então eu vou curtir isso aqui. É o que eu tenho para agora. Nisso ela já tinha largado do padrasto. Ela já estava separada dele já tinha um tempo. Inclusive, ela estava até com um namorado,
né? Tava namorando um moço muito gente boa, eu gosto muito dele. Ele é cristão também, só que agora eles não estão juntos mais. Ele é cristão também, mas eu sou muito fã dele. E aí aconteceu o inesperado, o que 10 anos se passaram e uma hora a conta chega, né? Okay. Que foi o meu encontro com ele. Com quem? Com a minha dor. Meu Deus. Eita. Com o meu padrasto. Encontrou o padrasto? Porque nesse período, Meu meu Deus irmão, o filho dele, o filho dele nasceu, meu sobrinho. E aí eles estavam na casa da minha mãe. E aí o meu irmão precisava apresentar o neto pro avô. E nisso, assim, Deus, ele preparou tanto essa situação, foi tão permissível, que a minha mãe trabalhava à tarde e foi num horário que a minha mãe não estava, ela não poderia estar. Meu Deus. Que era o encontro meu e dele. E ele chegou. E aí o meu irmão chegou e me comunicou ao meu pai. Na hora que ele falou, meu pai, gente, meu coração Senhor, estribuchava. Nossa, me glória. ajude neste momento. E vinha os pensamentos, e vinha seta, e vinha as imagens, e vinha tudo. E vinha o gatilho, as palavras, né? e gatilho, e, tipo assim, me desencadeou uma seta. Eu falei, Deus. E aí veio assim na minha cabeça, eu vou morrer. O que eu faço com isso? Tu não sabia o que era mais forte. Era O o momento, que a eu situação faço com essa que informação? Eu estava vou morrer. E aí meu irmão falou assim, meu pai vai vir hoje. Ele falou em cima da hora. Tipo, ele falou, uma hora depois o pai chegou. E você pós-operatório? E eu pós-operatório. Então, assim, meu pai vai vir, então eu gostaria, ele vem conhecer meu filho. Eu sei que vocês não dão certo, mas eu preciso que você aceite ele entrar. E por amor ao meu irmão, eu falei, não, tudo bem. Eu não tenho nada contra seu pai. Nossa, que forte. Ele pode entrar. Meu Deus. E eu fui para a cozinha. E eu falei, Senhor, o Senhor precisa me diminuir para que o Senhor cresça, porque eu, na minha natureza, não dou conta. Mas eu vou morrer. E eu preciso perdoar esse homem, porque eu achei que eu tinha perdoado. E eu não perdoei. Eu fiz essa oração. E aí o Espírito Santo falou altível comigo assim. Gente, foi assim, um face a face. Foi um face a face. Para mim Ele foi chegou, entrou muito. em casa. Na hora que ele chamou meu irmão no portão, e eu conversando com Deus. Imagina ouvir a voz. A voz, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, olha para ele Eita. com o mesmo olhar de misericórdia que eu te olhei. Eita. Meu Deus. Que forte. E aí não teve jeito. Eu fui quebrada ali. Naquele momento, assim, gente, eu tive um face a face. Naquele momento, Marco Túlio, eu conheci o amor de Deus por todos. Aleluia, Jesus. Naquele glória a momento, Deus. Marco Túlio, Nossa. naquele momento, eu me senti tão imunda como ele. Então, eu não podia deixar de perdoar. Só por quê? Aleluia, Jesus. Porque, assim, ele também tinha a oportunidade de conhecer o pai que eu conheci. E eu fiz uma oração muito rápida. Eu falei, Senhor, então, o Senhor, eu perdoo ele, mas o Senhor alcança ele. Como o Senhor vai fazer, eu não sei, mas o Senhor alcança ele. Quando eu fiz essa oração, Deus me mostrou recolhendo ele. Foi muito rápido, muito forte. Isso foi em maio. Em setembro ele morreu. Meu Eita. Deus. Deus preparou realmente aquele momento, precisava acontecer. Em setembro ele morreu. Deus. E eu fiquei sabendo que quando ele morreu, uma hora antes ele infartou, encontrou ele infartado em casa. Uma hora antes ele saiu de casa, foi nos meus 3 irmãos. Porque eu tenho meu irmão, parte de pai, e o casal que é filho dele com a minha mãe. Foi no serviço dos 3 e falou, eu te amo, me perdoe. Ele pediu perdão. Pediu perdão. E nesse encontro de vocês, teve algum momento Teve, que não. ele... Eu conversei com ele. Quando eu vi ele, Rayane, ele não era a mesma pessoa, assim. Eu não conseguia... Depois dessa oração... Tinha depois 10 anos, né? 10 anos. Assim, depois do que Deus me falou, olha com ele, com um olhar de misericórdia, como eu te olhei. Então, naquele momento, parece que saiu uma venda, assim, dos meus olhos, sabe? Assim, eu olhei para ele, Você eu viu não ele conseguia diferente. ver a Ele é minha a mesma história, a minha pessoa. dor. Eu vi um homem que era merecedor de misericórdia. Meu Deus, cara, que extraordinário. Que poderoso. Você vê que a questão do perdão mesmo, da transformação do Foi. caráter é em nós. Sim. Glória a Deus. Eu vi um homem merecedor de O misericórdia. perdão Eu falei é a obra assim, de Deus em nós, não é no aham. outro, é em nós. Sim. E assim, foi tão forte comigo que assim, eu fui muito tratada
limitada nesse Aleluia. aspecto, sabe? Muito. Você nem se reconheceu. Não, nesse não é porque eu momento, pedi, eu falei, me diminua para que o Pra senhor que o cresça, senhor porque cresça. eu não consigo. Entendeu? E aí eu tive uns minutos de conversa com ele, foi muito tranquilo. Não teve agonia nenhuma, foi muito tranquilo. Eu perdoei ele, perdoei mesmo, de todo o coração. Abençoei a vida dele. Ele foi embora, foi muito rápido. E aí, 2 dias depois, eu voltei para Uberlândia. E eu falei, eu vou morrer. Em paz agora, né? Eu vou morrer. E eu voltei para Uberlândia, despedi da minha família. Falei, tá tudo certo, fiquem tranquilo. Eu vou operar, eu volto, né? Vou operar, vou passar por outros processos. Venho fazer o pós-operatório aqui. Tá tudo certo, deixei todo mundo muito certo. Mas eu estava muito... Seguiu o tratamento, mas estava convicta Eu estava que... muito convicta, porque assim, você recebe um diagnóstico de câncer em ramificação, eu tenho entendimento. Eu falei, eu não vou suportar, eu não vou dar conta. Eu vou morrer. E eu aceitei isso com muita naturalidade. Cheguei em Uberlândia, fiquei uns dias de repouso. Aí o doutor Silvio me pediu novos exames. Eu fiz uma série de exames, tudo particular. E eu vou te falar uma coisa para vocês. Exame particular é muito caro e eu ganhei todos. Glória a Deus. Uou! Aleluia! Deus não te deixou faltar nada mesmo. Não. Quando não foi pessoas, foi... De toda forma, Ele cuidou ali de você. Proveu, foi pai. Rayane, eu vou falar uma coisa para você, uma chave. Eita. Quando a gente cuida do reino, As demais não nos coisas falta são nada. acrescidas. E muitas vezes as pessoas entendem prosperidade como só financeiro, dinheiro, e não é. Não é. É o cuidado. Eu falei para de você. cada detalhe que ele se e eu sempre atenta. fui, desde quando eu converti, no primeiro dia que eu pus o pé na igreja, eu dizimei. Meu primeiro dízimo foi R$1,50. Glória a Glória a Deus. Deus. O meu primeiro dízimo foi o dinheiro do Vale Transporte de ônibus. Eu voltei para casa a pé. Olha isso. Olha Deus, ela Eu vi- entendeu pelo menos. Ela que é. entendeu. Eu voltei a pé. Palavra. A minha prima me levou, ela foi casada com o meu primo, e ela era assembleiana, e ela me levou, né, na igreja, foi onde realmente eu converti. E aí ela falou assim, ó, dizima. Eu falei, mas eu só tenho de Vale Transporte. Ela falou assim, dá, e nós vamos a pé. Confia. Vai sair daqui sem seu dízimo, você não sai. Eu falei, então tá, vou confiar. Por mais pessoas certo. assim, hein, meu Amém. pessoal? Você vê um irmão do seu lado que não dizimou, você cutuca na carteira do irmão. Gente, E isso ela é... aprendeu, tá É uma vendo? chave. Realmente, eu chave. já vivi dos Dali frutos pra frente, É eu uma duvido da que você ficou fidelidade sem de Deus. dizimar. Sim, Eu já vivi. eu vivo. Aliás, a minha vida até hoje verbaliza muitos frutos de ofertas que eu já entreguei e da minha fidelidade no dízimo. Eu vivo isso todo dia, gente. Glória a Deus. Todo dia. Só a clínica, eu conheci a clínica Todo nova, ela tá com dia, um espaço todo dia. que era assim, improvável. Improvável. Eu vi a mudança, eu cheguei lá quando não tinha nada, eu olhei ao redor e falei, gente, como é que ela vai bancar isso aqui? Um lugar assim, ó, extraordinário. E você foi pra lá depois de você perder tudo com as chuvas. Naquelas tudo. chuvas fortes que tinha em Foi. Uberaba. Ela perdeu tudo, a casa dela ficou alagada, ela perdeu os equipamentos, perdeu tudo. E hoje, se você vê a clínica que ela está construindo, o espaço, que coisa linda, que Provisão. detalhes. Ó, de tudo que a gente Provisão. traz aqui, cada hora que você conta uma história, eu só Não, vejo assim, que ela precisa cair para poder se levantar o dobro ou o Exatamente. triplo, né? Glória a Nossa, Deus. E aí, É muito você estava forte. pronta para seguir o tratamento. E aí eu tava pronta. Quer uma uvinha, Segui. bem? Quer uma uvinha, meu amor? Porque eu e o Marco Túlio já comendo sozinho enquanto você conta esses testemunhos. Ela tá contando e a gente comendo uvinha. Ô, uva boa essa aqui, gente. Boa mesmo. Não pode comer aqui perto, senão fica parecendo SMR. Você tem que comer de longe. E aí eu tava pronta para seguir o tratamento. Fiz os exames, tudo, tal, e vamos marcar, né? O doutor Silvio me acionou, falou, agora vai começar a parte ruim da história, né? E aí, assim, eu preparei todo mundo, porque eu tinha 6 funcionários, as meninas estavam todas oprimidas. O Harrison, ele que estava me acompanhando, tipo, ele era pretinho black, ele tava da cor desse negócio de ficar branco. Eu falava, Tadinho. meu Deus, Oh, eu meu falo, o que eu faço com esse povo, Você Senhor? precisou ser forte por eles Eu ali, fui né? forte por todo mundo. Eu falei, não, gente, vai ficar tudo certo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma reunião com eles. Eu falei assim, ó, eu vou morrer. Isso aqui vai continuar. A casa é alugada, assim, assado. Vocês tocam. Não tem, ninguém vai perder nada. Eu tinha uma secretária que ela era, nossa, muito, assim, ligeira com as coisas, sabe? Muito, Olha como tinha Deus sabedoria. prepara, né? Olha como Falei, Deus não, a Thaís está aí, para com isso. Mas a única coisa que eu queria era não morrer perto deles. E eu pedi muito a Deus. Eu falei, Senhor, olha,
Assim, eu não quero passar aquele processo, que é um processo muito doloroso. Mas eu tinha certeza que eu ia morrer. Meu Deus. Mas você imagina só, já é difícil perder uma pessoa que a gente gosta, ainda ser avisado que você vai perder essa pessoa. Então, aí o doutor Silvio me acionou, né, para eu começar a fazer tudo, passar pelo processo de quimioterapia. Eu peguei os exames e fui nele. Eu e o Harrison. O Harrison, ele parecia meu marido. Ele me acompanhava em tudo. Ele estava em tudo, ele queria saber de tudo. E, tipo assim... Ela comeu perto do microfone, aí dá o efeito SMR. Tô ligado. E aí? E aí a gente foi, né? Voltei na clínica dele, e aí eu sentei, levei os exames. Ele já tinha visto os exames. Porque quando eu cheguei, o semblante dele estava diferente. Ele era muito assim, amoroso, muito zen, parecia um anjo. O médico, doutor Silvio. E aí, quando eu cheguei, ele estava tenso. Ele estava tenso, sério. E eu olhei para ele e falei, não é notícia boa, eu vou morrer. Ele já tinha visto os exames que você tinha feito? Você estava a ponto de começar aqui? Eu fui já para iniciar, né, para ver como é que seria o processo e tal. E aí eu sentei de frente para ele, o Harrison lá fora, eu sentei de frente para ele, e ele muito sério, muito assim, nossa, ele estava bravo. Ele falou assim, Cláudia, é o seguinte, você operou, você fez o resguardo, fez novos exames, e você precisa ser transparente comigo. Gente, na hora que ele falou aquilo, meu coração fechou. Eu falei, como assim? Meu Deus. Eu olhei para ele e falei, o que tá falando? Ele falou assim, só porque entre eu e você tem que ser um relacionamento de muita transparência, porque isso é muito sério o que está acontecendo aqui. Aí eu falei, eu acho que eu pensando, e ele falando e eu conversando com o meu cérebro. Eu conversando com o meu cérebro, eu falei assim, eu acho que eu vou morrer amanhã. Eita. Eu não saio daqui. A gente pensa o pior Não, nessas porque horas, ele foi mastigando o assunto. acontecendo. Ele foi assim, sabe, mastigando. E eu falei, foi doutor direto ao ponto. Silvio. Aí ele falou assim, olha, eu vi todos os seus exames. Eu preciso que você me fale exatamente o que você fez esses dias. E eu falei, meu Deus, mas eu não fiz nada, né? Vivi. Eu não sabia o que eu falava. Recuperei, vivi com Deus. Doutor Silvio, Eu tô igual ela, que agora eu tô antecipando o assunto. Será que é o que eu tô pensando? Eu falei, doutor Silvio, eu fiz o repouso. Ele falou assim, não, Cláudia, é o seguinte, você trabalha com massagem, então massagem é uma troca de energia. E ele, muito espírita, muito entendido do assunto, ele começou a espiritualizar a coisa. E eu não entendi ainda, minha ficha não tinha caído. Aí ele falou assim, olha, alguém te pôs a mão? Na hora que ele falou assim, alguém te pôs a mão? Não, primeiro ele falou assim, você fez reiki? Tal. Eu falei, não, eu não fiz nada. Eu fiz o repouso, né? Eu cheguei de Uberaba. Muito espírita, né? Ele começou a espiritualizar. Assim. Aí ele falou assim, quando ele falou assim, ó, alguém te pôs a mão diferente. Quando ele falou essa frase, meu Deus. Você lembrou? Aí eu falei, não, eu fiz 7.000 horas de oração. Nossa. Aí ele me olhou, ele falou assim, Cláudia, eu não posso continuar com você mais. Daqui para frente, a única coisa que eu tenho autoridade de fazer com você é te acompanhar a cada 6 meses. Você não tem nada. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Aleluia, nem ele Jesus. estava acreditando, ele estava desacreditado. Aí ele, alguém te pôs a mão. Aí ele repetiu a frase. Aí eu falei assim, Jesus me curou. Oh, glória a Deus. Enquanto ela esperava o pior, o melhor Jesus de me curou. tudo aconteceu. E aí eu fiquei, gente, eu fiquei tão confusa. Eu ainda saí de lá meio anestesiada. Você nem aí, conseguia isso, aí eu saí lá entender fora, o aquilo ali, né? Harrison branco. Os Tipo, ele exames tava- tinham apontado isso. Você estava Não, curada. Ele não podia pôr a mão. Ele falou assim, eu não posso fazer nada. Eu não posso te levar para o hospital, eu não posso te marcar químio. Eu não posso, não tem nada. Não tem Meu um tumor, não tem Deus. nada, Jesus. nada. E nisso eu já estava andando, eu já estava doida para trabalhar. Glória eu já a estava elétrico, eu Deus. já queria fazer massagem. Como que foi aquele momento ali? Você não pulou de Eu alegria? fiquei, porque assim, na verdade, foi um processo na minha vida que eu vivi um milagre. Amém. Muito grande. Então, assim, eu não tinha esse entendimento, sabe? Eu ainda não tinha caído a minha ficha com esse entendimento. E depois que eu sentei com o Harrison, a gente foi embora, chegou lá, e eu falei para ele, Harrison, e o Harrison, ele já tinha um entendimento, ele tinha muita sabedoria, e ele, com desse tamanho, estatalado, e ele fez o relógio de oração, ele fez 7.000 horas de oração comigo.
Enquanto ele orava por mim, eu orava por outras pessoas. Inclusive, dentro da igreja tinha uma menina que estava com câncer junto comigo. A gente estava na mesma, sabe? Ela estava com câncer de útero maligno e ela foi curada. Glória a Deus. Nós duas passou pelo mesmo processo. E aí, depois ele sentou comigo. E ele chorou muito. Eu lembro que ele chorou muito, 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 muito. E ele falando. Aí eu fui caindo. Eu demorei 3 dias para entender o que aconteceu comigo. Meu Deus. Eu demorei 3 dias para entender o que aconteceu comigo. Mas eu demorei uns 3 anos para entender real que a minha cura não veio das 7.000 horas de orações. A minha cura não veio dos intercessores. A minha cura veio através de um perdão Nossa. que eu liberei para alguém que me feriu. Meu Deus, que forte isso. Entendeu? O ato de liberar Liberar. o perdão, de curar a Liberar. alma. Liberou o perdão, Liberar. liberou a doença. Porque E você assim- entende que isso aconteceu logo depois que você perdoou. Tudo que Foi aconteceu. instantâneo, foi assim, o Foi bem lixo, próximo o do perdão, ele fez eu jogar para fora todo o lixo que ele me julgou Deus. por anos, porque o Rayane, o processo que eu vivi é um processo que mexe com a sua vida inteira, porque a gente carrega vestígio ainda, confiança, assim, o não, comportamento, a tudo gente, que você vai eu ainda fazendo. carrego algumas coisas assim que me Lembranças, né? Lógico. assim, a gente é curado todos os dias. É Isso. escolher ressignificar. Nós vamos todos os morrer dias sendo muitas curados. coisas. Exatamente. Porque se você estiver aqui na Terra e falar sou curada total, é mentira. É verdade. Nós todos os dias nós somos curados, entendeu? Então, assim, e eu lido com a minha dor todos os dias, porque todos os dias na minha maca tem uma pessoa que passa pelo mesmo processo que eu. E todos os dias eu tenho que contar a minha história, Oh, entendeu? glória a Deus. É um face a face que as pessoas têm É um também face a agora face. através de você. Você um- viveu o face a face com Deus e agora É um você é a face a ponte, face. você propicia o face É a um face. face a face. E foi aonde que Deus me usou muito na área da estética com isso. A estética, para mim, não é uma profissão, assim, é uma missão. Cara, que Porque ali você extraordinário. compartilha o seu testemunho, você tá ali. Não enquanto só você esse cuida da testemunho, pessoa, como outros, né? outros Porque aqui testemunhos. nós falamos de Aqui- diversas outros Aqui coisas. nós testemunho, pontuamos assim. 3 pontos da vida dela, que foi o abuso da infância, né? A questão da infância, o perdão que ela teve que passar e depois, consequentemente, a cura do câncer. É. Mas nós estamos falando de uma história de anos que no meio disso ainda Anos. muita coisa Muita aconteceu. coisa A gente vai ter que aconteceu. chamar a Cláudia aqui Coisa mais numa vezes, segunda porque, parte. gente, passou tão rápido o nosso tempo, né? Passou tão rápido, nosso tempo já terminou, Já nós temos que esgotou, já, e a devolver gente agora tá para a aqui. transmissão do culto. Eu só quero deixar um adendo aqui que eu, com essa história sua, Cláudia, que assim, eu me emocionei Nossa, aqui, que isso. caiu lágrimas, foi muito poderoso o que você trouxe. Amém. Te agradeço pelo seu testemunho. O pessoal que está em casa nos assistindo, aí de onde você estiver, você que vive hoje algo parecido, ou que seja alguma luta diferente, mas é uma luta em que você, por um momento, passou como a Cláudia, em que você desacreditou de você, em que você começou a se culpar e não ter forças para reagir, às vezes até mesmo de achar que está sozinho. Você nunca está sozinho, você nunca esteve. Por mais que ainda você não encontrou como resolver essa situação, o Senhor Deus está com você. E é no meio Amém. dessa aflição que Ele vai te levantar. Amém. E, Cláudia, você falou algo aqui poderoso, que o Senhor, Ele não queria somente que você orava por você. Você começou a orar, interceder por outras Sim. pessoas. Só que o seu milagre não veio através das orações das outras pessoas, veio através do perdão. Sim. Ok, você encontrou o seu milagre através do perdão que você teve com Sim. toda a sua trajetória. Mas Deus precisou também te fazer passar por esse processo para você orar por outras pessoas, por Sim. outras pessoas ser curada. Então, às vezes, no meio da sua dor, da sua trajetória, você curou ali Sim. outras pessoas. Sim. E isso é Glória a extraordinário. Deus. Deus faz isso. Então, enquanto você está aí passando por uma dor, imagina que Deus não está fazendo através da sua dor. Quantas outras pessoas Ele não está curando através da sua vida? Então, esteja atento a fazer como a Cláudia fez, a interceder, orar por outras pessoas, cuidar, mesmo com você aí passando por toda a luta. Que das Amém? nossas feridas saia poder para curar. Glória Amém. a Deus. Tem uma música que diz assim: que das minhas feridas saia poder pra curar, que a cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar.
como o Pai sonhou. Glória a Deus. Toda a terra cheia da tua glória. Aleluia. Aleluia. Gente, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua Glória vida, a pelo Deus. seu testemunho. Cláudia, Amém. você sabe que você está no meu coração, minha amiga. Obrigada, locutora. Você é minha massagista, é meus ouvidos. Quando eu tô lá, ela me ouve. Eu já quero conhecer, já vou Vamos marcar meu horário. Aí, ó, vai Sem marcar. agenda marcada. Inclusive, assim, eu tô com um projeto, né, que 30% é arrecadado para o projeto construtor, é direcionado, né, Olha, desse que mês de bênção. dezembro até dia 31. Tem igrejas, algumas igrejas pequenas, embaixo da provisão da Sim, oferta que é gerada sim. lá na clínica da, Sim. Olha que da Cláudia. extraordinário. É uma coisa incrível. Isso é uma coisa que eu carrego bem no início da minha conversão mesmo, que eu tive um outro face a face com Deus. Glória a Deus. Sobre isso, E sobre é por isso cuidar que de vai igreja. prosperar. É isso que eu ia falar agora. É por isso que já está prosperando, porque tudo que ela faz é para honra e glória, para o reino do Senhor. Sim. Nada é por ela e para Não, ela nessa é. vida. Então, olha aí, algo que assim, eu jamais imaginava, né? Que, tipo assim, são poucas pessoas que têm, que é empresário que está crescendo, prosperando e que entende ali que uma parte não é dele, que tem que Exatamente. entregar, né? Na verdade, Raiane, 50% do que entra é separado para mim. Glória a É só Deus. Glória a Deus. 45. Deus é Glória a Deus. fiel demais. Aleluia. Gente, nós vamos deixar também o arroba da Aesthetic Clean pra você. Aí na sua tela está aparecendo agora o arroba do spa, do estúdio da clínica, Estúdio, né? Do estúdio de estética, terapêutico, lá da Cláudia. Marque a sua sessão, agende o seu horário, tenho certeza que você não vai se arrepender. Estou fazendo a propaganda mesmo porque eu sou cliente. É uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos muito felizes com o que fomos ministrados aqui, Amém. com esse momento de conversa e bate-papo. Você agora segue para a segunda celebração deste domingo, domingo de entrega do projeto de vida de 2025, o ano do extraordinário, domingo de ceia do Senhor, uma das cerimônias mais importantes para o cristão e você não pode perder. Ainda há uma chance de estar aqui, se você é de Uberaba, à noite às 19 horas. Raiane, é sempre um privilégio, uma alegria estar contigo, estar com você diante das câmeras. Você é do meu coração, você sabe que você está aqui dentro, não paga aluguel. Que alegria. Cláudia, Deus te abençoe. Amém. Um beijo no seu Obrigada, coração. obrigada. Você fique agora com a programação de transmissão da EQC de Uberaba. Que Deus abençoe o seu 2025. Se a gente não se vê logo em breve, eu te encontro nas vitórias e nos testemunhos. Talvez você é o próximo testemunho que vai estar aqui com a gente, pra gente contar e declarar a manifestação do poder de Deus. Fica firme, fica crente. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.